E aí pessoal, beleza? Mais uma vez outro vídeo sobre o assunto identidade. No vídeo anterior, então meu nome é Thiago Ferreira, canal Depois do Play, se você puder se inscreva. No vídeo anterior eu estava dizendo o seguinte a respeito da ideia de identidade. Eu relacionei ela com problema. Eu falei assim, bom, como que as pessoas elas podem ter uma identidade, sendo que uma pessoa tem uma identidade a partir de características, de atributo que elas próprias ou as outras pessoas dão, né? Então, por exemplo, eu sou o Tiago, esse nome não fui eu que escolhi, minha mãe me deu esse nome, né? Mas a partir desse nome, a partir, por exemplo, do RG que foi impresso, da minha certidão de nascimento, lá diz que eu tenho sexo masculino e etc. E daí diz também que eu tenho a cor branca, não sei se tem algum documento, provavelmente tem. Então, isso tudo são ideias que atribuíram a mim e eu passei a me reconhecer a partir dessas ideias. Mas a questão que eu estava dizendo é, essas ideias, elas não são um dado da realidade. Elas são construções, elas são ideias que a gente talvez possa duvidar delas, né? Essas construções todas, elas têm a ver com nós mesmos, né? Então nós mesmos nos formamos, nos constituímos enquanto sujeitos. Essa daí é uma outra ideia importante, a de sujeito que age, que tem o poder de determinar sua própria vida, né? Sujeito que vai atrás em busca da realização dos seus sonhos, dos seus ideais, né? Isso existe também, e uma forma de nós sermos sujeitos é nós irmos atrás dessas ideias que nos contemplam, né? Então nós mesmos vamos nos formando enquanto sujeitos na medida em que nós nos identificamos com outras pessoas. E daí nós pegamos características das outras e trazemos para nós mesmos. Aliás, isso tem a ver com o processo de identificação. Isso não é a identidade, mas é a identificação da qual fala a psicanálise, que é um processo, né? Então, Freud falava de identificação, é esse o processo que a gente vai... que é um processo que todas as pessoas passam, né, que é o de formar a sua subjetividade, de formar o seu ser. A questão é a seguinte, né, essas ideias, elas às vezes são colocadas como inquestionáveis. Por exemplo, a ideia de sexo, e tem a ideia de gênero, e aí é que começa o problema, né? Então, eu estou falando aqui desse livro da Judith Butler, que se chama Problemas de Gênero. A Judith Butler é uma autora que é muito contestada porque ela mexe em alguns tabus que as pessoas não aceitam de jeito nenhum que ela faça isso, né? Por exemplo, ela vai colocar em questão a ideia dessa diferença entre sexo e gênero, né? O sexo ele é convencionado como algo da ordem da natureza, biológica. Então todos os animais têm sexo. Sexo que pode ser masculino, feminino, né? Homem, mulher e tudo mais. E isso, ela diz, né, com as palavras dela, isso daí é uma categoria pré-discursiva, ou seja, é algo que é tomado como um dado, é como se fosse anterior à história da humanidade. Isso a gente aceita e ponto final, não se pode duvidar de algo tão evidente quanto o sexo masculino e feminino. Será exatamente esse questionamento que ela faz. Por quê? Porque daí você tem a ideia de sexo e você tem também a ideia de gênero, né? Gênero, né, seria então construído culturalmente. Eu estava falando de construção, essa ideia da cultura. O que é a cultura? É algo diferente da natureza. Isso daí é a nossa própria filosofia, né, a filosofia da Europa, aliás, né, pensamento ocidental, europeu, convencionou uma diferença entre natureza e cultura. E a cultura seria tudo aquilo que não é inato, ou seja, tudo aquilo que é adquirido do meio, tudo aquilo que tem a ver com a nossa formação em sociedade, né? Então o gênero, por exemplo, homem, mulher, masculino, feminino, ele é diferente do sexo biológico. E isso foi o que a gente aprendeu sem muito questionamento. Mas a ideia que a Judith Butler ela traz é a seguinte, que a gente pode questionar sim a construção do sexo
do gênero. Por quê? Porque a própria ideia de sexo, ela também é discursiva, ou seja, ela está na linguagem, e a ideia de sexo, ela é algo que exclui outras possibilidades, né? Vocês podem achar, mas que absurdo, professor. Não, não é tão absurdo assim, né? A gente pode pensar, por exemplo, no hermafrodita, né? E também tem um outro problema que é o seguinte, a gente vê que o corpo, ele assume uma importância muito grande, né? E quando eu digo corpo, eu estou dizendo também a respeito de uma dimensão que nós negamos muitas vezes, né? A gente pensa que o homem é um ser racional, tá vendo? Homem, tá na linguagem, né? Fala homem, ser racional. Então, o homem como um ser racional, ele consegue dominar o seu instinto, ele consegue dominar o corpo, né? Ou então tem aquelas palavras que são naturalizadas, aquelas ideias que são naturalizadas, como por exemplo, a mulher é mais emotiva, o homem é mais racional. Isso tudo está impregnado nas palavras que nós utilizamos o tempo inteiro para pensar. Isso pode ser que também a gente pense a ideia de sexo muito impregnado por essa ideia que também ela é cultural. Essa ideia que eu estou falando do sexo, ela pode muito bem ser cultural, tanto quanto o gênero. E a Judith Butler, justamente ela vai dizer a respeito do quê? Do ordenamento jurídico, da política, como que é a questão do poder, o poder de dar palavras às coisas, né, nomes às coisas, o poder de fazer algo ser lei. Esse poder é um poder que limita, e que limita a existência mesmo, né? Então, pessoas que não conseguem se identificar, né, da ideia de identidade, pessoas que não conseguem se identificar com determinadas ideias que não estão postas porque a lei não permite, essas pessoas elas são excluídas, elas são invisibilizadas. E é por isso que os movimentos sociais têm tanta importância. Por quê? Porque os movimentos sociais eles vão trabalhar com essas ideias de identidade, mas no sentido de fazer com que essas pessoas que são múltiplas, que são diversas, elas sejam reconhecidas na sua individualidade. Então, não é a questão de que, por exemplo, o movimento feminista como se houvesse só uma mulher no mundo, um ideal de mulher, na verdade, né? Existisse o que é ser mulher. O que é ser mulher? Não existe isso, ser mulher ou ser homem. A Simone de Beauvoir falava que a mulher, ninguém nasce mulher, se torna mulher. Pois bem, as pessoas elas podem se tornar homens, mulheres ou qualquer outra coisa. E os movimentos sociais têm essa importância no sentido de que você pode se reconhecer também como um ser único, sabendo que a diversidade ela não é contemplada pelo poder, pelas leis, na escola mesmo, em diversos outros lugares. Bom, então esse é um assunto extremamente importante, né, como vocês podem perceber, porque os movimentos sociais eles lutam pelo reconhecimento da sua existência, né, da existência de pessoas que não são contempladas pelo poder, né, pela representação. Outra ideia importante aí, elas não são representadas no poder, mas a ideia de representação é justamente aquela que complica a vida desses próprios grupos que lutam pelo reconhecimento, né? Então, por exemplo, representar. O que é uma mulher ser representada no poder? Você vê uma mulher representada no poder, isso fortalece, né, as mulheres de modo geral, sim. Então, a gente tem que lutar pela igualdade, enfim, de poder das mulheres, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas sabendo sempre que não existe a mulher. Ser mulher não é uma coisa só. Pode ser muitas coisas e quem decide isso pode ser inclusive aquela pessoa que nasce com sexo convencionalmente, né, masculino, né, que a ciência, que a biologia diz que é o sexo masculino. Então, gente, eu não quero polemizar ainda mais o assunto, mas a gente vai ficar por aqui então, porque ser mulher, ser homem é algo do tornar-se, algo do fazer. É muito mais da ordem do fazer do que do ser. De ser algo para sempre. Tá certo? Então, até a próxima. Um abraço.